Olá, vamos começar nossa conversa hoje olhando para uma análise, um texto chamado A Síndrome de Jó IV. A ideia aqui é entender o que essa fonte específica diz sobre a experiência de Jó, sabe? Aquele personagem bíblico. Vamos focar só no que esse material traz para a gente. Exato. O texto mergulha fundo, assim, no sofrimento do Jó, como ele reage. E como o autor dessa análise liga isso a uma visão de teologia, sobre fé, sobre provação e a natureza humana, segundo ele, né? Vamos seguir o que a fonte apresenta. Legal, vamos lá então. O texto começa citando Jó, capítulo 6, versículos 1 a 5. Ali Jó está desabafando mesmo, uma mágoa profunda. Diz que a miséria dele, nossa, pesaria mais do que a areia dos mares. É pesado. Muito. E ele atribui isso a Deus, né? Fala das flechas do Todo-Poderoso. E meio que justifica as palavras duras por causa da dor imensa. A fonte já aponta aí, tipo, sinais de desesperança. Sim, e o autor faz uma observação interessante sobre o que ele vê como um padrão humano. Tipo, a gente aceita fácil o bem, agradece e tal, mas o sofrimento aí resiste, né? Hum, E ele contrasta isso com uma instrução lá de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Porque, segundo essa fonte, agradecer até na provação seria uma exigência divina. E liga isso a ter a mente de Cristo. Essa ideia de dar graças em tudo, puxa, parece muito difícil, né? Principalmente no meio daquele sofrimento todo de Jó. Como que a análise aborda essa tensão? Então, o argumento ali não é negar a dor, sabe? Mas, tipo, colocar ela num contexto maior. Um propósito divino que, mesmo sem entender na hora, seria maior. Aí, continuando em Jó 6, versículos 7 a 9, a fonte mostra algo bem extremo. Jó chega a querer morrer para aliviar a dor. Nossa, É. E a interpretação que o texto dá é que isso mostra um comportamento humano comum. Querer viver quando tá tudo bem, e na dificuldade, desejar o fim para fugir da realidade mesmo. faz sentido essa leitura. E essa dificuldade com a adversidade, ela mexe com a fé de Jó também, segundo a análise. Mexe sim. Nos versículos 10 a 13 de Jó 6, o argumento é que a fé dele tá abalada. Ele estaria olhando só para o fim dele, para a dor, e não para a misericórdia de Deus. O texto até analisa a palavra confiança, sabe? Como com plus fiar. Ter fé junto com Deus. Interessante isso. Com plus fiar. É. E diz que confiança parcial não é confiança de verdade. E aponta também para uma tendência que o autor vê como humana. Confiar mais no que a gente pega, no tangível, tipo os bens que Jó perdeu, do que no invisível. O que vai contra aquele princípio de crer para ver que a fonte defende. Entendi. E tem a questão dos amigos de Jó também, né? A análise fala disso. Fala sim. O texto interpreta que Jó acha os amigos duros, injustos, e lá no verso 29, Jó meio que se defende, reivindica a própria justiça, dizendo que não tem maldade, não tem iniquidade nas palavras dele. Ah, mas a análise não concorda totalmente com isso, certo? Tem uma ressalva importante aí. Exatamente. A fonte faz uma distinção. Argumenta que a iniquidade, o problema real, é mais fundo, estaria no coração humano mesmo, o que o texto chama de natureza adâmica, o velho homem, sabe? Aquela inclinação herdada, na visão teológica do autor. Isso, que se distancia do divino. As palavras seriam só um reflexo disso que está dentro. E para essa fonte, essa natureza só é tratada, removida, pelo que ela chama de obra da cruz. É uma visão teológica bem específica. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, qual é a conclusão principal dessa análise sobre o caminho de Jó? Bom, a conclusão do texto é que Jó só foi entender essas coisas todas bem depois de passar por um processo que a fonte chama de regeneração. Tipo um renascimento espiritual profundo mesmo. Que mudou a visão dele sobre Deus, sobre si mesmo? Como tá lá no fim do livro. Exato. A experiência toda, a dor, nessa visão, foi o caminho necessário para ele chegar nesse novo entendimento. Fica claro, então, que essa fonte usa a história de Jó para construir um argumento teológico bem particular sobre sofrimento, fé, transformação. Sem dúvida. O ponto-chave dessa análise é ver o sofrimento de Jó não só como uma prova de fé passiva, mas como um catalisador.
necessário, segundo o autor, para desmontar uma visão errada de si mesmo e construir uma compreensão nova de si e de Deus, quase do zero. A jornada dele seria um exemplo dessa mudança radical, né? Que vai muito além de só aceitar as coisas. Deixa então uma provocação para o pessoa pensar, com base nessa perspectiva específica da fonte, né? Como que uma experiência extrema, daquelas que a gente não entende na hora, pode ser vista como um caminho para o entendimento mais profundo? O entendimento que vai além da dor do momento.